Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem nos assiste, para quem nos ouve. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Flávia. Ela que é policial militar aqui em Santa Catarina e também é professora lá no Colégio Militar. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Para começar, então, conta um pouco da tua carreira antes de entrar para a Polícia Militar. Tá. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história e, quem sabe, incentivar outras meninas a trilharem o mesmo caminho que eu trilhei dentro da Polícia Militar. Eu sou natural de Criciúma, fiquei em Criciúma durante 28 anos da minha vida. E assim que eu saí do ensino médio, eu, por incentivo da minha mãe e da minha avó, que faleceu, que eram professoras também de língua portuguesa, decidi fazer o curso de letras na universidade lá de Criciúma. E assim que eu me formei, eu trabalhei por 9 anos como professora em colégios públicos da prefeitura e do estado. E fiquei durante 9 anos dando aula, só que chegou um tempo da minha carreira que eu comecei a ficar um pouco frustrada, desapontada com a educação, porque ser professor é uma carreira muito angustiante, porque é uma carreira que não é muito valorizada nem por parte dos pais, dos alunos, do próprio Brasil mesmo, da sociedade em geral. E então eu comecei a perceber que os professores, eles tomavam remédios, estavam sempre doentes, desgostosos mesmo da carreira. E eu pensei, eu não quero isso pra minha vida. Não é isso que eu quero ser feliz, sabe? Porque eu, desde sempre, assim, tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor maneira possível. E eu não estava entregando 100% de mim naquele momento. Então eu decidi estudar para concurso. Comecei a estudar para concurso. E assim, se eu falar para vocês que ser policial era o meu sonho, eu estaria mentindo aqui. Eu queria estudar para concurso, eu queria ser funcionária pública. Então eu estudei para todo tipo de concurso que abria. E aí surgiu a possibilidade, a oportunidade de eu fazer o concurso da Polícia Militar, né? Abriu o edital. Eu comecei a estudar. E aí eu percebi que eram poucas vagas para as mulheres naquela época, em 2016. Abriu 39 vagas e eu fiquei bastante preocupada, porque eu vi que tinham 4.000 inscritas no edital. E aí eu decidi sair do meu emprego, porque eu trabalhava 40 horas, de manhã e à tarde, como professora na prefeitura. Aí eu larguei o meu emprego de 20 horas, fiquei trabalhando só de manhã. À tarde, eu estudava para o concurso em casa mesmo, e à noite eu entrei num cursinho para conseguir dominar melhor os conteúdos, porque eram muito diferentes do que eu estava acostumada, que era direito, informática. Então eu decidi largar um pouco o meu trabalho e me dedicar ao concurso. E aí estudei bastante durante 3 meses e consegui a aprovação no concurso. Depois que eu fui aprovada, o concurso ele foi suspenso, né? Foi suspenso por 3 vezes, 3 momentos. E no primeiro momento, quando a gente achou que seria chamado, eu pedi a demissão da escola onde eu estava trabalhando. Pedi demissão e, como o concurso foi suspenso, eu acabei ficando desempregada. Né? Acho que era setembro que a gente iria entrar, aí foi suspenso e eu fiquei desempregada bem no final do ano. E eu não posso ficar desempregada, ninguém pode, né? Então eu decidi procurar emprego e eu trabalho desde os 14 anos. Então, assim, eu nunca tive medo de trabalhar. Já trabalhei de vendedora, trabalhei no banco, na Caixa Econômica. Então, desde os 14 anos eu batalho, porque a minha família é de origem humilde. E a minha mãe, ela criou os 3 filhos sozinha. Porque o meu pai, eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E eu tive que amadurecer de forma repentina, assim. Eu criei meus irmãos, praticamente, que a minha mãe trabalhava como professora, dando aula 60 horas, de manhã, à tarde e à noite. Então, eu acabei criando os meus 2 irmãos. E amadureci antes do tempo. E consegui um emprego num supermercado perto da minha casa, na padaria. Aí eu era atendente na padaria e foram 3 meses, assim, bastante sugados para mim,
porque era um serviço pesado, que ganhava mal. Eu ganhava mil reais, eu acho, 1.100 para trabalhar todo dia, tinha folga uma vez por semana só. Mas era o que tinha naquele momento, né? Eu não podia buscar outra coisa naquela hora. Aí eu trabalhei no caixa de supermercado, daí eles chamaram a gente novamente, mas daí foi suspenso de novo. Trabalhei como vendedora numa loja de sapatos perto da minha casa também. E fiquei lá até realmente ser chamada para o concurso, para começar o curso de formação. Aí no primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia do curso de formação foi suspenso novamente. A gente voltou para casa triste. Oi, tem alguém batendo? Ah, tá. Não, pode continuar que depois eu corto. A gente voltou para casa chateado. Tu faz parte, tu também da minha escola, né? Uhum. Então, a gente voltou para casa triste e achando que tudo ia voltar a ser como era antes. Pô, tem que achar outro emprego e tal. Mas aí não. Aí a gente conseguiu entrar pro curso de formação e lá no curso de formação, nas primeiras semanas eu me senti muito deslocada, porque lá era um ambiente... Vou te cortar um pouquinho, deixa eu te perguntar um negócio do concurso. Concurso em si, tu saiu da profissão de professora e o concurso, como o pessoal sabe, ele tem várias etapas, né? Boa. Das etapas, qual que tu sentiu mais dificuldade? Então, até os 28 anos de idade, eu era uma pessoa sedentária. Então, assim, eu não fazia nada, nenhum tipo de exercício físico. Então, quando eu olhei o edital da polícia, eu percebi que o TAF seria o teste de aptidão física, para quem não conhece, seria um desafio para mim. Porque como eu não corria, não fazia nada, seria um desafio. Então, eu comecei a treinar, além dos estudos, né, que eu estudava todos os dias. Comecei a treinar com uma personal, uma amiga minha. E ela começou a me dar treinos de corrida. Tinha a corrida dos 100 metros, que era um grande desafio para mim, que eu tinha muito medo. E aí eu fiquei treinando durante 3 meses. Também foi um desafio. No dia do TAF, era um dia muito frio. Eu lembro como se fosse hoje. E eu fiquei muito nervosa naquele momento. Mas eu consegui superar todos os meus medos, os obstáculos. E passei por essa etapa. E aí foi ali que eu percebi que eu era capaz de muita coisa. Porque às vezes a gente não acredita, né, muito que a gente é capaz. Mas foi ali que eu descobri que eu tinha força para mais, assim. Que eu poderia conquistar coisas que eu nunca havia imaginado antes. Aí assim que eu entrei pro curso de formação, as primeiras semanas foram bem desafiadoras. Porque era um ambiente totalmente hostil para mim, né? Porque, imagina, eu não sabia nada sobre militarismo. Sim. Então, eu entrei num ambiente totalmente masculinizado, poucas mulheres, poucas referências, assim, que eu não conhecia muitas mulheres na polícia. Então, eu não tinha uma referência, assim, naquele momento. E aí, a parte da Ordem Unida, de marchar, eu não sabia fazer nada. Então, foi difícil a adaptação inicial, assim. E também a hierarquia e disciplina, porque apesar de eu viver em uma casa onde eu respeitava muito a minha mãe, mas é totalmente diferente a disciplina da tua casa em relação à disciplina de um quartel, né? Sim. Então foi totalmente diferente e novo para mim. Ali no curso de formação, tu já sentiu as dificuldades enfrentadas pelas mulheres num ambiente quase que completamente masculino? Com certeza. Se eu falar que não existe machismo, eu vou estar mentindo. Existe machismo, sim, dentro da corporação e fora da corporação. Eu sinto isso quando eu vou atender ocorrência, algumas vezes que as pessoas veem que é uma mulher que tá dentro da viatura e tal. Só que assim, eu particularmente comigo, nunca aconteceu nada que eu pudesse dizer assim, eu fui tratada diferente. Pelo contrário, assim, as pessoas me respeitam muito. As pessoas que trabalham comigo na minha guarnição sempre me respeitaram muito. Nunca fui desrespeitada por ninguém dentro da corporação. Me sinto, assim, bem feliz me atuando dentro da corporação. Nunca senti nem machismo, nem assédio, nada. Então, mas assim, com certeza a gente tem que trabalhar bem mais
e provar o nosso valor a cada dia, porque a mulher sempre tem que provar o seu valor sempre, né? Apesar de fazer a mesma coisa que o homem faz, ela sempre tem que estar se provando e mostrando seu valor. Uhum. E, tipo, depois de formada, aí a gente sabe que tem uns que escolhem as vagas, né? Tem outros que a cidade vai lá e te pega. As vagas são escolhidas. Fala um pouco pra nós aí como é que foi o teu início na carreira na rua, né? Tá. Depois de formada. No curso de formação de soldado, nos primeiros meses, eu já senti que eu gostaria de ser policial, talvez aquele fosse o meu caminho. Porque como professora eu não sentia isso. Daí como aluna no curso de formação eu senti, talvez isso seja o meu caminho. E aí eu comecei a me adaptar depois dos primeiros meses. E as instruções, eu fui ficando apaixonada por cada instrução. Então, lá no curso de formação mesmo, eu decidi que eu queria ser choquiana. Eu admirava demais o batalhão de choque. Então, eu sempre tive esse sonho de fazer o curso de choque. Lá dentro do curso de formação mesmo, eu já tive esse sonho inicial. E eu queria ser referência para outras meninas. Esse era o meu objetivo. Depois do quarto mês, a minha cabeça era: eu quero trabalhar na rua, quero me especializar e quero ser referência para outras meninas que entrarem para a polícia. Porque geralmente mulher pensa que eu não consigo fazer um curso, eu não vou bancar um curso operacional. E eu queria desmistificar isso, eu queria mostrar que a mulher pode sim, se ela quiser, tem que querer muito. Se ela quiser, ela consegue. E aí, no final do curso, como a minha nota não foi tão boa, eu fui parar em Canelinha. E Canelinha é uma cidade que fica entre Tijucas e São João Batista. E lá é uma cidade super pacata, tem 10 mil habitantes, eu acho. E quando eu cheguei lá, eu fui já a pioneira. Eu fui a primeira mulher policial a trabalhar em Canelinha. Nunca teve nenhuma mulher. E aí, quando eu saía na rua de viatura, as pessoas ficavam me olhando, parecia que eu era um ET, assim, que é isso? Que pessoa é essa? Uma mulher dentro da viatura, ninguém nunca tinha visto, que eu fui a primeira. E aí, o meu comandante foi um comandante muito legal, que me abraçou, assim, demais. Era um subtenente, Daniel, que ele ainda trabalha lá. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito no início, né? Porque o início é muito difícil. A gente sai da escola de formação com uma cabeça, acha que vai mudar o mundo, chega lá, a gente vê que tem algumas barreiras, alguns empecilhos que estão ali para a gente tentar ultrapassar. E aí o Sub, que era o meu primeiro comandante, me ajudou bastante nesse momento. E aí lá na cidade de Canelinha, eu esperava, quando eu saí do curso de formação, que eu iria enfrentar desafios gigantescos, né? Que eu ia atender ocorrência todo dia, que ia ser uma loucura. E quando eu cheguei na cidade, eu percebi que não era nada disso do que eu pensava. Porque não tinha ocorrência. Era uma ocorrência a cada, sei lá, uma semana eu atendia uma ocorrência por semana, 2 no máximo. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu queria botar em prática tudo que eu aprendi na escola e eu não tô conseguindo. E eu ficava angustiada com isso. Eu ia trabalhar, mas eu quero ação, eu quero... Isso é uma loucura, né, cara? O cara começa assim, querendo igual um louco, e depois o cara vai procurando as canelinhas da vida, né? Pra trabalhar, né? No depois início, de um tempo, né? Bem isso. Aí eu falei, poxa, eu quero uma coisa mais animada, eu quero atender ocorrência, eu quero mostrar que eu botar em prática tudo que eu aprendi. E daí eu comecei a buscar a transferência para Florianópolis. Eu queria me transferir para cá de qualquer jeito. Mas não é assim como a gente quer, né? E aí eu fiquei 1 ano lá, e atendi algumas ocorrências relevantes, porque teve alguns assalto, a gente conseguiu capturar um veículo, conseguimos capturar também produtos de roubo na casa de alguns masculinos. Tiveram ocorrências relevantes, mas não eram tão frequentes, era mais espaçados, né? E aí, mas assim, uma coisa que eu aprendi com Canelinha é que cada cidade tem a sua particularidade. Então, assim, a gente não pode menosprezar em nenhum lugar que a gente está. Lá eu aprendi muita coisa, aprendi a ter paciência, porque como foi o primeiro ano, eu acho que foi importante ser um lugar mais calmo para a gente ir aprendendo aos poucos, né? E eu acho que foi necessário esse ano para mim, eu acho que foi de grande valor para minha carreira, para o início da minha carreira. Eu aprendi bastante coisa, apesar de não ter tantas ocorrências, mas
Eu aprendi a ter paciência, a pensar antes de fazer qualquer coisa, antes de agir. E aí, lá em Canelinha mesmo, surgiu a oportunidade de fazer um curso de rádio patrulha em Chapecó. Abriu o edital do curso de rádio patrulha. Eu me inscrevi, eu trabalhava em Canelinha ainda. E fui para Chapecó, assim, repentinamente, porque abriu o edital, eles cancelaram esse edital. Como tudo na minha vida, nada é fácil, então sempre tem alguma coisa. Eles cancelaram o edital, e aí um dia antes, eles me ligaram, 6 da tarde, e falaram assim, tu quer fazer o curso de rádio patrulha, lá, o pessoal de Chapecó, vai começar amanhã às 7 horas da manhã. Era 6 da tarde, eu não tinha nada, o enxoval, nada. Aí eu falei, quero, porque eu sou dessas, eu aceito o desafio. Aí eu aceitei o desafio, arrumei o enxoval ali naquele meio tempo, e comprei uma passagem de avião para Chapecó. Pra ir pra Chapecó. Porque de carro não ia dar tempo. Porque não ia dar tempo. Aí eu fui de avião e cheguei lá na madrugada e 7 horas da manhã começaria o curso. Só que na minha cabeça, o que eu imaginei? Que o curso seria como se fosse uma revitalização. Uma coisa mais básica, né? Não imaginava que seria do jeito que foi. E, na verdade, foi totalmente diferente do que eu pensava, porque o curso, a gente tinha numérica, era um curso mesmo. E gás todo dia, pagação. Foi uma loucura. Sabe aquela frase, comprei o ingresso pro filme errado? Foi o que aconteceu comigo. Eu não esperava que seria daquele jeito, mas foi um curso excelente, né? A gente aprendeu muita coisa. Foram 28 guerreiros que formaram comigo. Alguns desistiram, acho que uns 6 ou 7 desistiram no meio do caminho. Foi um curso de 10 dias, era semi-internato. Mas deu para aprender bastante coisa sobre o serviço da rádio patrulha. A gente aprendeu bastante coisa sobre a viatura diária. Aprimorou, né? Tudo que a gente tinha aprendido no curso de formação foi aprimorado no curso de rádio patrulha. E depois voltou pra Canelinha com esse curso ou já nesse meio tempo já estava em Floripa? E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Antes de ir para o curso de rádio patrulha em Chapecó, eu tinha me inscrito no curso de patrulha urbana, que abriu o edital, e eu me inscrevi. Só que o curso de patrulha urbana era sorteio. Assim que eu terminei o curso de rádio patrulha, eu voltei para Canelinha. E uma semana depois eu descobri que eu fui sorteada para participar do curso de patrulha urbana em Florianópolis, do 4º Batalhão. E lá em Canelinha ainda. Aí eu consegui a autorização para fazer o curso de patrulha urbana e fiz o curso de patrulha urbana. O curso, como eu já estava ciente de como era um curso, eu já estava acostumada já com o curso de rádio patrulha, eu já fui mais tranquila para o curso de patrulha urbana, mais preparada, vamos dizer assim. Porque eu já sabia o que esperar, né? E aí foi muito bacana o curso de patrulha urbana, porque aí eu descobri a minha paixão mesmo, que eram as incursões. A gente incursionava muito nos morros da capital, né? Patrulhamento urbano. E aí eu me apaixonei por essa área, assim, da polícia, essa parte de incursão, coisa que eu não fazia em Canelinha e coisa que eu não aprendi no rádio patrulha, porque rádio patrulha era mais instruções voltadas para atendimento de ocorrência. E aí o patrulha urbana foi a parte das incursões, de CQB, de entrada em residência. E aí foi a minha paixão. E aí eu percebi que se tudo que tu treina, tu vai colocar em prática. Se tu não treinar, tu não vai dar certo na hora de colocar em prática. É como se fosse um teatro. Tu tem que ensaiar para que tudo saia do jeito que tu espera, assim. Para trazer mais segurança para tua guarnição, mais técnica, que é o principal, que é o primordial, é a técnica, né? Então, por isso que tu tem que treinar para operar de forma que vá trazer segurança para você e para toda a tua guarnição. Tu já fez algum curso fora de Santa Catarina? Então, depois que eu terminei de fazer o curso de patrulha urbana, que foram 15 dias de internato, esse foi internato, a gente ficava numa área ali acho que é no Cariano, se eu não me engano. Depois que eu terminei de fazer o curso de patrulha urbana, aí eu voltei pra Canelinha. E aí surgiu um outro curso de formação de soldados. E foi nesse momento que saiu a minha transferência, tão sonhada transferência pra capital. Eu vim pra capital e já parei na 4ª CIA, no 4º Batalhão. Comecei a trabalhar na 4ª CIA, na viatura diária. E aí, no primeiro dia de serviço, eu já notei que seria totalmente diferente de Canelinha. Ah, sim. Que daí é aquela loucura. Atendimento de ocorrência de todos os tipos. Som Alto, Maria da Penha,
furto, surto, todos os tipos de ocorrência que eu não estava acostumada, porque lá em Canalina não tinha com tanta frequência. E aí eu trabalhei na viatura diária. Só que o meu sonho era trabalhar na GR, que é um grupo, que é uma barca formada por 4 pessoas, que atende, além de dar apoio para as viaturas diárias, atende ocorrências em área vermelha, assim. Uhum. E aí o meu sonho agora era trabalhar na GR. Só que para chegar lá, como a GR era completa, a guarnição reforçada, que se chama GR, guarnição reforçada, ela estava completa, tinha 2 GRs na época. Eu não tinha vaga para mim. E aí eu sempre pedia para os meninos da guarnição para incursionar com eles, assim, a nossa viatura diária vai junto, para incursionar, para atender as ocorrências em área vermelha. Até pra gente conhecer, porque eu não tinha noção de como é que eram os morros da capital. Apesar de ter feito as instruções no curso de patrulha urbana, mas trabalhar, treinar é uma coisa, né? Operar, de fato, é outra. Então, eu comecei a conhecer bem a minha área, que era bem extensa, que tem vários morros aqui onde eu trabalho. Tem a Serrinha, o Quilombo, tinha o Monte Verde na época. Tem vários morros, assim, considerados grandes, assim, né? Uhum. Extensos. Então, eu queria conhecer todos os locais para, se precisar dar um apoio para alguma guarnição, eu saber onde eu estava me metendo. E aí, eu comecei a pedir sempre, eles me deixavam sempre participar de todas as operações com eles e tal. E depois de uns 2 anos, eles me chamaram para trabalhar na GR. Aí eu comecei a trabalhar na GR. Atendemos várias ocorrências em área vermelha. Foi um trabalho totalmente diferente da viatura diária, né? Porque na viatura diária é uma pegada, na guarnição reforçada é outra totalmente diferente. Porque o foco é outro, né? Uhum. A gente fica mais livre para fazer outras coisas que não atender a ocorrência. Uhum. E aí foi nesse meio tempo que aquele sonho antigo de fazer o curso de choque, aquele sonho lá do curso de formação de soldado veio à tona. Só que daí eu esbarrei em uma coisa que é terrível, o TAF E2. O TAF, se lá, naquela época, com 28 anos, eu era sedentária, agora eu já era uma pessoa que treinava todo dia. Só que isso não era o suficiente para fazer o TAF E2, porque o TAF E2 ele é um TAF muito difícil, é um dos mais difíceis do Brasil. Ele tem a corda, que agora pode subir com o pé, eu acho, mas antes era só com a força do braço, a corrida de 10 km e tem a parte da natação. O que era mais difícil para mim, inicialmente, era tudo. Todas as coisas eram difíceis. Nadar, não sabia nadar. Eu não sei nadar até hoje. Eu nunca aprendi a nadar. Só que daí eu comecei a treinar. Não, eu vou conseguir e tal, porque essa é a minha treinar, coisa. Joga dentro da piscina, vai. Te vira. Esse negócio de, não, vai dar certo. Eu sou uma otimista, o meu namorado que fala, tu é otimista demais, porque eu sou muito otimista. E talvez seja uma qualidade e um defeito, porque eu acho que tudo vai dar certo sempre. Então, às vezes é chato ficar com uma pessoa otimista demais, né? Não, vai dar certo. Mas eu sempre... merda. Eu sempre penso isso, que vai dar certo. Aí eu comecei a treinar, só que assim, não foi suficiente, porque eu não conseguia subir a corda. Aí eu treinei tanto, entrei pro CrossFit e tal, treinei tanto que eu consegui subir a corda. Tá, a primeira barreira já foi. Subi a corda, só que daí a natação não ia de jeito nenhum. E aí o tempo tava passando, eu queria muito fazer o curso. E aí eu comecei a procurar novas possibilidades. Procurar um curso fora do estado, onde não estivesse o TAF. Que não estivesse o TAF, no caso. E aí eu procurei por vários cursos, só que não só por causa do TAF, né? Eu procurei um curso que realmente fosse de excelência, porque eu queria me especializar em um local que eu confiasse que fosse realmente um local de excelência, assim. Uhum. E aí eu descobri o curso de Brasília, o curso do choque de Brasília. E saiu o edital, eu vi o edital, não tinha o TAF como o TAF de Santa Catarina, tinha um TAF específico deles. E aí eu me inscrevi pro curso de choque. E eu já tava em Floripa nesse caso, né? Me inscrevi pro curso e fui sorteada para fazer o curso. Cheguei lá, fiz o TAF, passei, e aí começou o curso. O curso de choque a gente ficou 65 dias. E tinham 3 mulheres no turno. Daí entraram 34 pessoas. Eu acho que formou
22 pessoas. Alguns homens desistiram, né? Alguns homens, porque as mulheres, elas foram até o final. Então, só homem que desistiu no meio do caminho. 12 homens desistiram no meio do caminho. E foi um curso bem sugado, assim. Mas muito técnico. A gente aprendeu muita coisa. Eu saí de lá muito realizada e muito feliz. E com a sensação de dever cumprido, sabe? Porque sempre foi o meu sonho. Então, daí eu olhei pra trás, lá na... Eu me vi naquela menina lá de 28 anos em Criciúma, professora, que nunca imaginaria que chegaria onde eu cheguei. Porque pra mim é muita coisa, sabe? Conquistar tudo que eu conquistei, eu acho que foi uma coisa inimaginável. Então, no dia da formatura de choque, eu olhei pra trás e vi tudo que eu passei, tudo que eu trilhei pra chegar até ali. Eu senti assim que sensação de dever cumprido mesmo. Uhum. E depois desse curso, ainda tu é lotado em Floripa ainda? Sim, daí eu fiz o curso, né? Fiquei 65 dias lá, voltei pra Florianópolis. Inclusive, eu sou a terceira choquiana do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante de ressaltar. E teve uma choquiana, que foi a Fran, que ela fez o curso em Goiás. Também é uma referência para mim, de mulher, assim, na polícia, que ela foi a segunda. Que fez o curso, ela fez em Goiás. E teve a primeira, que o nome era Andressa, eu acho, Sargento Andressa, que ela acabou falecendo. Ah, sim. Ela faleceu ano passado também, que é uma referência. E outras mulheres também são referência para mim, assim. Tem a Louise, que fez o curso do CAT agora também, que foi referência depois que eu entrei na polícia, porque antes de entrar pra polícia eu não tinha referência feminina nenhuma. Sim. Daí depois que eu entrei, eu comecei a conhecer e me inspirei nessas mulheres pra chegar onde eu cheguei. Uhum. Aí depois que eu fiz o curso de choque, eu voltei pra Florianópolis, pra GR, continuei trabalhando na GR por um tempo. E aí eu saí da GR, depois de fiquei 3 anos. Saí da GR e voltei pra viatura diária. Por problemas e não por minha vontade, né? Saí não porque eu quis, assim. Uhum. Daí voltei pra viatura diária e me senti totalmente deslocada naquele momento, porque eu tava acostumada com aquela batida de GR, de trabalhar na área vermelha todo o tempo, abordagem e tal. E eu voltei pra viatura diária para um serviço mais rotineiro, de atendimento de ocorrência. E aí eu fiquei bastante deslocada e frustrada um pouco, porque eu queria estar naquele lugar, naquele momento, sabe? Mas daí foi alheio à minha vontade. Então eu fui pra viatura diária novamente. Uhum. E aí agora o objetivo era ir pro batalhão de choque. Então eu tentei algumas vezes ir para o batalhão de choque, mas não por minha vontade, eu não consegui ir, por burocracia, por transferência, etc. Não consegui ir, e faz 5 anos que eu fiz o curso de choque. E querendo ou não, já tá aí 8 anos na polícia, tens algumas ocorrências assim que tu tens para contar pra gente? Que marcou a tua carreira? Que marcaram Depende, a tua carreira? tem de vários tipos. Qualquer um. Tem engraçada. Todas, pode falar. De terror. Uma ocorrência relevante que me marcou lá em Canelinha. Foi a gente... Olha só, fala de Canelinha. De Canelinha é importante. Teve uma ocorrência que foi muito marcante, que eu e meu colega, que tinha acabado de sair do curso de formação comigo também, a gente... Detalhe, ocorria muitos furtos na cidade à noite, nas lojas e tal. E nos postos de gasolinas também. E aí teve um dia que furtaram um motor de caminhão. E furtaram não, foi um roubo. Eles roubaram um motor de caminhão e os masculinos se evadiram e tal, e não foi encontrado naquela noite. Na manhã seguinte, a gente foi numa área que era uma área tida como área vermelha de Canelinha, que era um morro, assim, um único morro, assim, bem pequeno, de extensão, assim. Uhum. E aí a gente estava patrulhando, e como eu era a única mulher que trabalhava lá, eu fiz algumas amizades com alguns moradores. E aí um morador me falou que tinha visto um masculino, que já era conhecido da guarnição, com um pacote, com um negócio estranho na mão à noite, na madrugada. Um negócio pesado, assim. E aí veio aquele estalo na cabeça, o motor do caminhão. Daí a gente foi até a casa desse masculino que a gente já conhecia, já era conhecido, e conversamos com a avó dele, que morava no local,
E aí pedimos autorização pra conversar. A gente conversou um pouco com ela, perguntamos se o neto dela tava e tal. Ela disse que ele tava dormindo. Pedimos autorização pra entrar, pra conversar. Ela autorizou a nossa entrada, tudo certinho. E aí a gente começou a conversar com o moleque lá e ele falou, não tem nada comigo, negou. Só que aí a gente começou, com o tirocínio policial, eu fui dar uma volta ao redor da casa. E quando eu vi o terreno, assim, a terra meio mexida, aí eu fui olhar assim, cavar um pouco, tava lá enterrado o motor do caminhão. Ele enterrou atrás da casa. E aí foi toda aquela cena. Chamei o comandante, o meu o comandante, o subtenente, né? Pra ajudar a tirar. Teve que chamar uma retroescavadeira. Pra desenterrar o motor. Pra desenterrar, porque era muito pesado. Eu não tinha noção do peso daquilo. Aí a gente tirou e aí essa ocorrência me marcou bastante. Vindo pra Floripa, quando eu trabalhei na GR, uma ocorrência que me marcou também foi a apreensão de um fuzil. Não sei se tu soube que teve um masculino que foi preso sem camisa, daí a prisão foi relaxada porque ele tava sem camisa. Não me recordo. Então, a gente pegou a gente soube, né, através de informações que havia um fuzil dentro com um masculino. Ele é em posse de um masculino. E a gente começou a observar a casa durante semanas para analisar o que fazer. E a gente percebeu a entrada de muito usuário dentro dessa casa. Uma movimentação muito grande. E, segundo informações, ele era envolvido com organização criminosa, PGC. Então, a gente fez a observação e decidiu, em uma noite lá de serviço, a gente decidiu conversar com a proprietária da casa para ver o que estava acontecendo, para entender melhor o que estava acontecendo. E por que as pessoas entravam e saíam da casa dela todo o tempo. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou a avó também desse masculino. Conversamos com a avó e ela disse que o neto dela não tinha envolvimento com nada. Falou, não, vocês podem entrar na minha casa, autorizou também. Não tem nada, eu garanto, tá tudo certo. Daí quando a gente entrou, o autor estava no quarto, conversamos com ele e tal. E em busca pelo quarto, encontramos dentro de um case de violão o fuzil. Aí tava lá o fuzil com dois carregadores com munições intactas, uma bandoleira. Daí esse masculino, a gente levou ele... A gente teve que sair rápido, porque ali era uma área vermelha, né? Então a gente teve que extrair rapidamente para evitar confronto. E no momento que a gente estava saindo, a gente levou ele do jeito que a gente tinha encontrado. Como ele estava dentro do quarto, ele estava sem camisa. Não deu tempo de pedir para ele botar uma camiseta ou algo do tipo. Então a gente saiu e ele foi preso sem camisa. E isso foi matéria dos jornais no outro dia, porque o masculino foi preso sem camisa. E aí a prisão foi relaxada, ele foi solto. Aí dias depois, uma desembargadora pediu mandado de prisão, porque ela percebeu que isso foi um equívoco, né? Porque ele realmente fazia parte de uma organização criminosa. E ele foi preso no mesmo lugar, agora com camisa. Daí agora deu certo. Agora tá tudo certo. E aí, a outra ocorrência que me marcou, mas essa ocorrência foi engraçada. Foi uma ocorrência de roubo. Tinha a ocorrência era a seguinte: masculinos estão em cima do meu telhado, deve estar armado, alguma coisa do tipo. Chegamos lá, aquela coisa toda. Quando a gente chegou, os moradores estavam fora de casa, assim, daí a gente, os caras foram embora, pensei, né? Tá, o que aconteceu? Eles, não, a gente achou que era ladrão, só que é uma senhora que tá em cima do telhado. Aí do lado da casa tinha um asilo. E esse asilo, uma senhora fez aquelas Tereza, aqueles negócios com lençol, sabe? Aquelas amarrações, pra fugir do asilo. Ela pulou da janela do asilo pro telhado do cara. E aí ela subiu em cima do telhado e o cara achou que era um bandido que tava em cima do telhado. Chegaram a senhora. Quando a gente chegou, a senhora tava lá toda machucada. Daí a gente disse, o que tu tá fazendo aí, senhora? Meu Deus do céu, eu não quero mais ficar aqui nesse asilo. Assim. Daí a gente disse, tu tá há quanto tempo aqui? Fazia duas noites que ela tava lá só. Aí a gente tirou a senhora de lá de cima do telhado. Daí ela não queria entrar por nada no asilo, de jeito nenhum. Aí a gente conversou e tal. E aí a enfermeira falou pra gente, pra guarnição, que ela já tinha cortado o cabelo. Ela cortou o próprio cabelo naquela noite. Bateu em 3 enfermeiras. E elas falaram que elas não queriam mais ela lá. Aí o filho veio e buscou. Foi engraçado.
E dessas ocorrências ou da tua experiência que chegou um convite para te fazer parte de um livro, é isso? Sim. Conta um pouco pra gente desse livro. Então, eu continuei trabalhando na viatura e aí o tempo passou e eu me acostumei de novo com a viatura diária. E assim, eu me sinto muito feliz e realizada, sabe? Eu não sou frustrada porque eu não tô no batalhão de choque ou algo do tipo. Eu sou feliz ali onde eu trabalho com meu parceiro de viatura. E aí, nesse meio tempo, com toda a minha trajetória, surgiu a oportunidade de participar de um livro de um caveira lá do Piauí, o Elder. Ele entrou em contato comigo e a proposta dele era fazer um livro com várias mulheres, não só policiais, né? Outras mulheres também, várias personalidades que fizeram história em algum momento da sua vida, ou foram importantes, ou referências para alguém. E aí ele me convidou para participar desse livro, eu escrevi, eu acho que o livro vai ser lançado no mês que vem, aí eu escrevi a minha história no livro, contando tudo o que aconteceu de forma detalhada, e fiquei muito feliz e orgulhosa de fazer parte desse obra, desse projeto. Guerreiras Anônimas. Isso, Guerreiras Anônimas, Corações e Mentes. Uhum. E depois de um tempo, de lecionar lá em Criciúma, agora tu voltou a dar aula de novo, então, além de conciliar com a carreira de policial. Sim. Nesse período que eu saí da GR, eu fiquei com aquela sensação de frustração. E eu tava sentindo um vazio dentro de mim. Algo que tava faltando alguma coisa na minha vida, porque eu gosto de ter um objetivo. Então eu já tinha conquistado os cursos que eu queria e eu sempre almejo algo a mais, assim, eu sempre tô buscando alguma coisa. E foi num dia que eu tava chegando no serviço, era 6 horas da tarde, o meu telefone toca e era a subtenente do Colégio Militar, a subtenente Marli, me ligou e perguntou, a gente tá precisando de professora de técnica de redação, e a gente soube que tu é professora, porque eles olharam no sistema e viram que eu era professora de letras, no sistema do 4º Batalhão. E aí percebeu que eu tinha letras, né? E aí ela me chamou, perguntou se eu queria fazer parte do Colégio Militar, fazer um teste pra ver se eu me adaptava ou não. E como eu tava fora da sala de aula há muito tempo, né, que eu dei aula há 9 anos, e eu saí com aquela sensação ruim da sala de aula, porque lá naquela época, quando eu tava na sala de aula, eu desenvolvi uma ansiedade, um início de depressão, porque sabe aquela coisa, eu escutava o sinal bater pra entrar na sala, já começava a chorar, eu já tava frustrada totalmente, porque os alunos não me respeitavam. Não era eu, não por mim. Todos os professores, eles não respeitavam os professores, os pais eles não estavam nem aí para a educação dos seus filhos, né? E cada dia vai piorando mais, né? E aí aquela sensação toda voltou. Daí eu perguntei para mim mesma, será que eu vou dar conta? Será que vai ser a mesma coisa daquela época? E eu fiquei com medo, assim, confesso, de voltar para a sala de aula, porque... O bom é que economizar no remédio de ansiedade, e aí é um para polícia e um para professora. Exatamente. E esse um só. São as duas professores as duas profissões mais estressantes, eu acho. Mas aí a realidade do colégio militar é bem diferente, então, né? aí, quando deu eu falei com meu namorado, falei, tá, o que tu acha? Ele falou, não, vai, tem que ir, cara, vai, tu sempre... tu tem coragem, tal, tu consegue. Aí eu cheguei lá, e aí no primeiro dia eu já notei uma diferença gigantesca em relação à disciplina. Sim. Porque assim, adolescente é igual em todo lugar. Eles não tem como também tu fantasiar muito. Só que assim, em relação à disciplina é totalmente diferente do colégio que eu dava aula em Criciúma, ou até em Florianópolis, que eu dei aula em escolas estaduais, do colégio militar. Ele tem todo um amparo por trás, né, do professor. Tem um núcleo só de psicologia, um NAP, que é um núcleo que trabalha com psicóloga, psicopedagoga, tem a supervisora que ela trabalha com os alunos a parte emocional, tem os monitores que trabalham a parte da disciplina. Então tem um amparo por trás do professor que nos auxilia a trabalhar melhor, né, a conseguir fazer um trabalho de qualidade. Então, ali eu me senti mais amparada do que no colégio normal. Apesar de que eu trabalhei em escolas muito boas também, eu não posso reclamar. Todas as escolas que eu trabalhei eram escolas em que os professores eles se dedicavam demais, apesar dos pesares, apesar dos salários baixos, apesar da desvalorização que a sociedade tem em relação ao professor.
todos os profissionais que eu trabalhei foram profissionais que se dedicaram e se dedicam até hoje na profissão. E aí, no Colégio Militar, quando eu entrei no Colégio Militar, parece que aquele vazio que eu tinha foi preenchido. Então, eu me senti muito feliz de voltar a lecionar, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de ensinar, né? E eu aprendo todo dia com eles, assim, com os adolescentes. Eu gosto eu gosto de estar ali, naquele momento. E é legal tu sai da escola e aí tu tá tendo uma ocorrência na rua e um aluno passa e te dá oi, e ele vê que tu tá na rua também. Isso eu acho bacana, sabe? Parece que eles te valorizam ainda mais. Sim. Que tu se dedica, que tu se esforça pra tu também ter uma vida melhor, né? Que a gente sempre tá buscando isso. Uma vida melhor. E dessa experiência como professora no Colégio Militar que saiu a ideia de lançar o canal? Isso. Daí faz 4 anos que eu trabalho no Colégio Militar. Né, e pretendo ficar ali por muito, muito tempo, né? Que eu gosto muito do que eu faço, assim, de ensinar. E aí, um dia em casa, surgiu a ideia de fazer um vídeo explicando alguma coisa relacionada à língua portuguesa. Porque eu acho que eu escutei alguém falar uma palavra, alguma coisa errada. Daí eu falei, quem sabe eu ensino as pessoas ajudo as pessoas a se comunicarem melhor. E aí eu fiz um vídeo e aí eu pensei, qual o nome pro canal do YouTube e do Instagram? Educa, de educação militar, que é um militar que tá ensinando. E eu acho que chama a atenção, né? Acho que as pessoas gostam, assim, apesar de muita gente criticar a polícia, mas eu acho que grande maioria também gosta de saber como é que é a polícia, de entender muito como é que é a nossa rotina e tal. E eu acho que casou legal a educação com o militarismo. Daí eu fiz o meu canal, que é educa.militar, tem no YouTube e no Instagram, onde eu dou dicas sobre língua portuguesa de uma maneira mais dinâmica, sabe? Mais prática, assim. Até, inclusive, eu tô preparando um material para fazer um curso, para vender um curso sobre português para iniciantes. Então, um curso completo, desde o início da língua portuguesa até para as pessoas que querem estudar para concurso, para tentar passar numa prova. Acho que vai auxiliar bastante o meu curso. Falando no Colégio Militar, qual assim a diferença mais gritante e marcante que tu vê do colégio público normal, assim? Para mim, a principal diferença é a disciplina e a organização. A organização da escola em si, assim, que cada pessoa tem o seu lugar e o que precisa ser feito. Às vezes, no colégio estadual da prefeitura que eu trabalhei, não tinha essa... Por exemplo, tu tirava um aluno da sala, tu não tinha esse amparo de vir um diretor, essa ajuda, sabe? De te auxiliar de alguma forma. Tu ficava meio refém dos alunos, vamos dizer assim. Até, inclusive, teve uma história que aconteceu, que eu trabalhava num colégio, no Saco dos Limões, que eu já morava em Floripa, trabalhei ali. E aí, era uma turma de repetente. Eles colocaram todos os repetentes em uma turma. E aí, era uma turma bem difícil. Eu chegava todo dia estressada em casa. E aí, eu tirei um desses alunos para fora da sala, porque não dava mais. Ele tava gritando dentro da sala e não me respeitando. E eu tirei esse aluno. E esse aluno chegou e riscou o meu carro de fora a fora no estacionamento. E eu lembro até hoje. Porque eu tenho facilidade de guardar a fisionomia. E eu lembro até hoje do rosto desse menino. E aí eu saí, no final da aula, eu vi que o carro tava arriscado e eu com certeza foi ele. E eu fiquei, esse cara, vou marcar a cara desse guri aí. Cara, fiquei com uma raiva naquela hora. Aí quando eu virei polícia, depois que eu passei pro curso da polícia, coincidentemente eu tava rodando num morro aí num dos morros aqui da minha área de atuação. E aí a gente pegou um tráfico de drogas, a gente foi abordar um masculino. E quem era o masculino? O meu aluno que riscou o carro. Nossa. Aí eu lembro, meu Deus, viu, ó, o mundo gira. Só que ele não percebeu que era eu, porque eu mudei bastante, né, daquela época pra cá. Só que eu não esqueci do rosto dele. Daí eu falei, agora chegou a minha vez. Aí eu levei ele preso pra gente... Só isso? Hã? Só isso mesmo? Só. Eu acho que o que a gente tinha que conversar um pouco e
falar um pouco da tua realidade, é bem extensa a tua trajetória, apesar de 8 anos, mas já tem bastante história para contar. E eu queria que, para finalizar, tu deixasse uma mensagem e dissesse a importância que tem a mulher na polícia e para quem acha que não é capaz, enfim, de conseguir entrar e ver que pode dar a volta por cima e conquistar o que tu tá conquistando dentro da instituição. Eu acho que, assim, ó, olhando para trás, para aquela Flávia de antigamente, aquela Flávia, ela não tinha noção do que ela poderia conquistar. E eu acho que a mensagem principal é que todo mundo pode tudo. Inclusive as mulheres. As mulheres, elas têm que tirar isso da cabeça, desmistificar essa ideia de que mulher é um sexo frágil, que não pode fazer nada. Se a gente quer, a gente consegue. Claro, tem algumas coisas, a gente não é igual ao homem, então a gente não pode querer, a gente não pode falar assim, não, a mesma força que uma mulher tem é a mesma força de um homem, não. Só que com certeza a gente consegue muita coisa. Por exemplo, eu não tenho a mesma força que o meu parceiro de viatura, só que eu posso treinar a técnica e ser melhor na técnica do que ele, vamos dizer assim. Não que eu seja, mas... então, a gente tem que sempre buscar dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Eu acho que para as meninas que estão entrando agora, que estão no curso de formação, se tem esse sonho de fazer um curso operacional, que pode botar cara, pode treinar e que o nosso lugar... Tudo que está reservado pra gente acontece. Basta a gente querer, tem que ter perseverança. E como eu sou uma pessoa otimista, eu acho que todo mundo tem que ter esse fogo, sabe, dentro do coração, de querer buscar sempre algo mais e melhorar sempre. Sim, a polícia tem espaço para todo mundo. Tem espaço para pessoa que quer ser do administrativo, tem pessoas que querem trabalhar na rua, no operacional, então tem espaço para todo mundo. Então a gente tem que buscar o nosso espaço, buscar o que realmente a gente quer para nossa vida. E eu acho que isso é o importante, é sempre buscar e estar feliz sempre, assim, que a felicidade é o que importa. Certo, muito obrigado. E parabéns pela tua trajetória. Obrigada.